1 Reis, capítulo de número 3, versículos de 16 a 28. A palavra do Senhor nos conta a história de duas prostitutas que tiveram filhos quase na mesma época. Uma teve um filho num dia e 3 dias depois a outra também teve um filho. Amém? Fique comigo, meu amado, nesse vídeo que Deus vai falar contigo através de uma mensagem tremenda. Amém? Escute bem. Essas duas prostitutas tiveram filhos quase nos mesmos dias. Uma delas, ao dormir, deitou-se por cima do seu filho e ele morreu. Por volta de meia-noite, ela percebendo isso, ela pegou a sua criança morta, colocou do lado da sua amiga ou da outra que morava com ela, o seu filho morto, e pegou o filho da outra viva e colocou do seu lado. O resto da noite terminou, de manhã acordaram, e a outra percebeu que a criança morta do lado dela não era seu filho. Então começou a falar com a outra, eles começaram a discutir, e a causa chegou diante do rei, para que o rei pudesse julgar. Quem era o rei? Nada mais, nada menos que Salomão. Salomão então escuta as duas falarem, e tem uma ideia. Pede uma espada e fala: olha, eu vou dividir a criança no meio, cada uma vai levar metade para casa, e tudo certo. Resolvemos a questão. Mas a mãe verdadeira, movida pelo amor maternal, diz: não, meu rei, não faça mal à criança, não mate a criança, dê a criança viva para ela, que ela leve e fique com a criança. Mas a outra dizia: não, nem eu, nem você, divide no meio, cada um leva a metade. E Salomão pegou e disse: olha, dê o filho à primeira, porque essa é a verdadeira mãe, porque não quer ver a criança sofrer mal nenhum, está disposta a abrir mão dela para que ela possa viver. Sabe, meditando nessa passagem, aonde uma mãe estava disposta a abrir mão do seu filho, para que ele não morresse. Sabe, ela gerou aquela criança 9 meses. 9 meses ela ficou com aquela criança no seu ventre, ela sentiu um enjoo, né? Se fosse hoje em dia, teve desejos, ela sentiu ele chutando, teve dores na hora de nascer do parto, e algo aconteceu, que ela estava disposta a abrir mão daquela criança, do seu filho legítimo, para que ele não morresse. Sabe, eu venho dizendo que essas duas mães representam duas estruturas, duas igrejas. Uma que com o seu peso mata o seu filho, e a outra que está disposta a abrir mão dele, do seu filho, para que ele não morra, mas para que ele permaneça vivo e possa crescer e ser aquilo para o qual Deus gerou. Isso é tremendo quando nós trazemos para a nossa realidade. Será que eu tenho segurado alguma coisa e com o meu peso, com o meu rompante, com o meu modo de pensar, eu tenho sufocado, eu tenho matado? Porque eu não quero deixar ir, porque eu não quero soltar, porque eu acho que é meu e eu tenho o direito de colocar esse peso sobre ele, se nem mesmo Deus colocou sobre nós um peso. Quando ele diz que o fardo dele é leve, não é pesado, e nos chama para fazer a troca com ele, eu tenho que pensar muito nisso. Sabe por quê? Às vezes colocam sobre nós uma estrutura muito pesada, que nós não aguentamos carregar, e nós acabamos sucumbindo e morrendo espiritualmente. E quando nós começamos a gritar e dizer: olha, eu não estou aguentando o peso, é muito peso, a estrutura está pesada, eu não aguento essa estrutura, nós somos obrigados a ficar debaixo da estrutura, não podemos sair dela, porque ela não abre mão da gente. Por outro lado, nós vemos uma outra mãe que também gerou, que sofreu, que padeceu para ter aquela criança, mas que está disposta a abrir mão do seu filho, para que ele não morra, mas para que ele possa viver o propósito que Deus tem na vida dele. E essa mãe não coloca o peso, pelo contrário, ela tira o peso de sobre essa criança, com o simples propósito de deixar ela viver. Debaixo de qual estrutura nós estamos? Daquela que tem um peso sobre nós, que não permite que a gente respire
ou pense até em ir? Está disposta a manter o peso sobre nós até nós morrermos? Ou basta uma estrutura que nos deixa livre, com o simples propósito de não nos matarmos, mas nos deixar viver? Pense nisso. Pense nisso. Eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra hoje no Bom Dia Vida. Que o Senhor abençoe cada escrito do Bom Dia Vida. Cada um, meu Deus, que tem ouvido, aonde tem chegado essa palavra, que ela chegue quebrando grilhões, destruindo sofismas, enganos e fortalezas de Satanás colocada na mente e no coração das pessoas. Que o despertamento espiritual venha e a cegueira caia para a glória e honra do Seu nome, e o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.